abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Bom dia, imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para vocês se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. A gente está vendo aqui, a gente vai falar um vídeo de hoje sobre uma matéria que saiu ontem na NET Vasco, fazendo uma comparação aí do Vasco de 2022, das negociações de jogadores de futebol com jogadores desde 2013 para cá, né? E a diferença realmente é muito grande, mas a gente tem algumas críticas em relação ao jogador. O jogador que na época da SAF, quando a SAF ainda não estava no Vasco, estava o associativo, mas já estavam desenrolando aí com o Jorge Salgado e o Jorge Lone desde fevereiro. E a equipe da 777 Sports estava sim, mesmo não tendo entrado ainda pela GE de agosto, eles já vinham fazendo algumas coisas em contratações para o Vasco. A gente tinha falado isso na época e algumas pessoas falaram que eles ainda não tinham se envolvido com isso. E a equipe, nessa matéria, diz sim que o jogador Carlos Palacios foi contratado pela 777 Sports, está aqui 8 milhões de reais. Então a gente vai fazer aqui, vai falar sobre essa matéria de investimentos de vascaínos. Aqui, veja a comparação entre o valor investido pelo Vasco em 2022 e as compras feitas nos últimos 10 anos. Há 6 anos o torcedor vascaíno vivia um episódio pilotesco no Natal, após uma promessa do então presidente Eurico Miranda, que seria anunciado um presente de Natal. Que seria o presente de Natal, seria o Luiz Fabiano, que na época não pôde vir, e aí botaram aí sim o jogador escudeiro, né? Temos que falar isso, temos que ser verdadeiros com essa situação também, né, galera? Na data ela foi cumprida, mas virou piada perto da expectativa criada. O clube contratava um meio argentino escudeiro e que na época de longe seria um reforço bombástico, né? E em 2022 tudo mudou, com ou sem anúncio no Natal. O Vasco foi ao mercado e anima a torcida com investimentos fortes e de impacto. Meus amigos, a gente tem jogadores sim, jovens, de talento, mas não são contratações impactantes. Sim, o nível do investimento é alto pelo dinheiro, mas jogadores que estão sendo contratados muito acima, muito além, né, o preço está sendo muito alto em relação a alguns atletas, principalmente aí a do Léo Pelé, que a gente acha que a contratação foi um valor muito alto, 16 milhões. A gente tem que analisar isso também, né, torcedor? A gente está fazendo aqui uma autocrítica, porque a gente sabe que o investimento está sendo feito, mas muitos atletas aí, o nome deles, esse valor está sendo muito, muito acima do que poderia ser. Poderia ser bem abaixo, mas a gente está aqui falando uma situação que a gente tem que só ver o torcedor, que as contratações têm que ser corretas, né? O dinheiro está sendo alto e a gente tem que contratar certo, mas alguns, tirando o Léo Pelé, que a gente achou um valor muito alto, os outros jogadores ainda a gente mede um pouquinho na balança, mas que também alguns estão sendo um pouquinho além do que poderia ser. O único que foi contratado de forma realmente
muito boa foi o Pedro Raul, que saiu bem abaixo do custo. Um jogador que veio sendo vice-artilheiro do campeonato, e o Vasco contratou aí bem abaixo, comprou muito bem pelo que é o Pedro Raul, né? O Pedro Raul veio por 10 milhões e 400, tá? Então a entrada da 777 Partners no comando da SAP, o SAP Vascaína, mudou o perfil do Cruz Maltinos de um play de recursos limitados que buscava apenas boas opções gratuitas ou de baixo custo. O empréstimo de jogadores sem contrato, atletas com fácil liberação dos seus clubes. O Vasco se tornou um comprador este ano e faz o maior investimento das últimas 10 temporadas, né? As negociações fechadas aqui foi de Palácio, que a gente falou aqui, e lá na época não estavam falando que foram eles, e foi sim, está sendo falado aqui nessa matéria. Pedro Raul e Léo De Lucas chegou sem custos e com suas particularidades de pagamento totalizaram 34 milhões, montante que pode crescer com as possíveis chegadas de Lucas Piton e Luca Orellano, né? O valor é quase 5 vezes maior que o Cruz Maltino havia investido no mercado desde 2013. De lá para cá, as únicas transações com os valores significativos foram de Galarza, MT, Benítez e Montoya, né, que somaram 7,7 milhões. Dos 4, Benítez foi quem rendeu em São Januário, mas acabou saindo no ano que o clube renovou o seu empréstimo. Meus amigos, é isso. Está sendo mostrado aqui. Negociações concluídas. Léo Pelé, 16 milhões. Pedro Raul, 10 milhões,4. Carlos Palácios, 18 milhões. O jogador que a gente está falando foi daí da 777 também comprado, né? E aí negociações em andamento. Luca Orellano, 20 milhões,6. Lucas Piton, 16,5 milhões, né? E aí você vê um montante bem alto realmente em relação ao que foi aí no passado, né? 5 vezes mais. E aí Santiago Montoya, desde 2013, na gestão associativa, 3,2 milhões. Matias Galarza, 2,6 milhões. Martim Benítez, 1,3 milhões. E MT, 600 mil. É isso, né? A gente... daí o café aí. Canal Raiz é isso, gente. Canal Raiz é isso. Tá aqui já. Então, que a gente... Opa! Fecha aí. Então, a gente aqui está apoiando, né? As contratações estão depois do final da Copa do Mundo. A gente viu que o Vasco foi no mercado realmente, mas tem que ser de forma inteligente, de forma que você pague aquilo que vale o atleta. A gente vê que tem muitos atletas que estão sendo contratados, jogadores jovens, e que a gente está aí com uma expectativa muito boa do Vasco para 2023, uma expectativa bacana, e que o Vasco entre para realmente competir da forma que é o clube, né? Vasco, gigante, né? Mas a gente tem que ver que o Carlos Palácio foi muito mal investido pelo que ele desempenhava no Internacional e no futebol brasileiro. Então foi um jogador que valeu muito caro, 8 milhões, que hoje praticamente o Vasco não tem esse retorno de nem emprestar e nem de conseguir vender esse jogador, porque ninguém quer. É isso que a gente tem que analisar, mesmo sendo um jogador jovem. Mas um jogador que não tem comprometimento, não está rendendo fisicamente e que aí praticamente, mesmo com seu talento, não consegue desempenhar um bom futebol, e o Vasco acabou aí perdendo 8 milhões nesse jogador. Só se acontecer alguma coisa, uma reviravolta, o jogador se empenhar, o jogador botar na cabeça que tem que mudar de situação, principalmente psicológica, para demonstrar o seu futebol, coisa que não está sendo demonstrado até o momento. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estão juntos nessa luta, nessa batalha em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Qualquer novidade, de qualquer contratação fechada,
a gente vai estar mostrando aqui no canal para vocês com toda certeza. Uma ótima manhã de segunda-feira, nessa reta final de 2022. Até o final de semana aí estaremos aí para o ano novo de 2023. Uma ótima segunda a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto.